Shalom, meus queridos e amados estudiantes da Palavra de Deus. Aqui, pastor Ilmar Sattler Keller Kaiser. Pastor desde 1987, jubilado ano passado no Brasil no Ministério Tabernáculo, depois de 35 anos em mais variados cargos. Fui superintendente de 10 igrejas, de 8 igrejas, e fui diretor de seminário por quase 30 anos no Brasil, fundador do Seminário Bereshit. Também trabalhamos como tesoureiro por 14 anos de 87 igrejas no Brasil e trabalhamos como secretário do ministério, como vice-presidente do ministério mais de 25 anos. Então, depois de tudo isso, nós reformamos no estado de Minas como professor da rede estadual de Minas Gerais. Estamos aqui na cidade de Caldas da Rainha, Leiria, que é o estado, né, e Portugal, servindo aqui na ADEF, Assembleia de Deus Fogo para a Europa, fundada e dirigida pelo pastor Abraham Robson Ferreira, uma igreja que tem apenas 13, vai fazer 13 anos, e já estamos em 7 países e mais quase 30 igrejas. Estou aqui na cidade de Caldas, dirigindo a igreja aqui, desde o início desse ano de 2023, e também professor do Centro de Excelência da Educação Cristã, que é o seminário da ADEF, e nós somos fundadores e diretores do Centro Bereshit, que tem todos os cursos teológicos, e esse curso que eu estou ministrando aqui, as aulas desse curso é o curso de especialização bíblica, são cursos de pequena duração, apenas 9 matérias, livro por livro da Bíblia. Quando são livros pequenos, ajuntam 2, 3, né? Nós estamos trabalhando o Gênesis, e a matéria aqui é a matéria chamada Abrão e Abraão. Antes vimos Torre de Babel, vimos a Arca, vimos o Dilúvio, vimos os dias pré-diluvianos e vimos os 7 tempos de Deus. E depois ainda teremos que ver ainda mais algumas matérias ainda antes de acabar o livro de Gênesis. Na aula passada, nós estudamos mais em detalhes sobre o princípio das questões referentes à chamada de Abraão. E eu repito aqui que creio que ele foi chamado em Harã e não em Ur. Em Ur ele saiu com o pai compulsoriamente, não tem opção. E o pai sabia que ia para Canaã. Mas na chamada dele, no capítulo 12, diz que sai para a terra que eu te mostrarei. E mandou sair da casa do teu pai. E ele estava na casa do pai dele, né? Mas não estava no meio já mais da parentela, porque a parentela tinha ficado para baixo. Naor não saiu. Não consta que ele saiu de Ur da Mesopotâmia. Vamos ver mais detalhes nessa aula de hoje sobre isso, mostrando também um pouquinho da diferença, né, entre a Septuaginta do ano 280 a.C., que Estevão usava, né, naquele tempo já estava pronta a Septuaginta, mas o cânon da Bíblia hebraica ainda não tinha sido feito, só foi feito no ano 90. Lá nos dias de João, quando João estava escrevendo finalmente o Apocalipse, o último livro escrito do Novo Testamento, é que foi decidido o cânon do Velho Testamento. No ano 90, na cidade de Jâmnia, na Galileia, enquanto estava acabando de escrever o Novo, foi decidido quais seriam os livros que comprou a biblioteca dos velhos, do Velho Testamento. E aí foi decidido, então, o cânon do Velho Testamento no ano 90 dessa era cristã. O cânon do Novo só seria decidido lá para o ano 380 dessa era cristã. Muitos anos depois é que eles iam chegar a um acordo sobre quais seriam os 27 livros do Novo Testamento. E nós estamos vendo aqui que tem divergência da Septuaginta, que é uma versão feita a mando do rei Ptolomeu Filadelfo no ano 280 a.C., tradução do hebraico para o grego, mas há divergências, inclusive nas datas de vida das pessoas. Aqui, para tentar consertar a coisa que Abrão teria saído quando o pai morreu, que o discurso de Estevão, no capítulo 7, primeiro mártir de Atos dos Apóstolos, diz assim: o Deus da glória apareceu a nosso pai Abrão, estando ele na Mesopotâmia. Aí está certo. Que a Mesopotâmia, tanto Harã é na Mesopotâmia, mais em cima, como Ur é na Mesopotâmia, mais embaixo. Mas aqui diz assim, antes que viesse em Harã, aqui já ficou diferente do texto nós seguimos, que é o texto massorético, do ano 1008 dessa era cristã, que temos aqui através da Bíblia Quinta, de Kittel. Essa é a Bíblia que a gente faz, que usa para os textos nossos, em português, é a Bíblia padrão. Hoje em dia, depois da Bíblia de Kittel, a 4ª edição, agora é a chamada Quinta, Bíblia Quinta. Ela segue fielmente o manuscrito Leningradenses, o WLC, do ano 1008 da era cristã. Lá diz que ele saiu
que não fala que saiu quando morreu, não. Ele esteve aqui, disse, antes que vivesse em Harã, que foi chamado, né? E havendo, pois, saído da terra dos caldeus, habitou em Harã. E dali, depois que morreu seu pai, nós estamos no versículo 4. Depois que morreu seu pai, então aqui dá a entender que ele foi chamado em Ur e veio com o pai forçado, que o pai saiu compulsoriamente para Canaã. Então aí já não bate. Porque a palavra para Abraão foi, sai da tua casa, da parentela, da terra, e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Mas não sabia que era Canaã. Na chamada de Terá aqui, se for chamado lá, já sabia que era para Canaã, que Terá saiu com destino a Canaã. Só que ele parou em Harã, que é aqui em cima, e ficou. E aí diz assim, e depois que seu pai morreu, diz Estevão, seguindo a Septuaginta. O que a Septuaginta fez então? A Septuaginta no versículo, Gênesis capítulo 11, versículo 32, ela aqui diminuiu a vida de Terá. Diz, e foram os dias de Terá 145 anos. Então, a Bíblia hebraica Massorá, o nosso texto massorético, ela tem Terá vivendo 205 anos. Diz assim, a Bíblia do texto massorético. A Bíblia que nós usamos, a tradicional. E foram os dias de Terá 205 anos, e morreu Terá em Harã. A Septuaginta diz, para concordar lá com Estevão estava lendo nela, né? Ele diz Estevão que depois que o pai dele morreu, Abraão saiu de Harã. Aí ela diz aqui, foram os dias de Terá 145 anos. Nesse modelo aqui, bateu com o discurso tal. Se você pegar a Septuaginta, Estevão falando. Septuaginta, em Gênesis 11, capítulo, versículo 32, tá tudo certinho, né? Porque ele viveu aqui 145. Eles aqui estão diminuindo a vida dele em 60 anos. É exatamente os 60 anos que Abraão já estava em Canaã. Abraão saiu com 75, com mais 60, dá quanto? Vamos fazer as contas? 75, 135 anos. Abraão está com 135 anos quando o pai dele morre lá em Harã. Já tinha mais de quê? 60 anos, né? Ele entrou na Terra Prometida com 75. Tinha 60 anos que tinha saído da casa do pai dele quando o pai dele morreu. E esse é o que nós seguimos nas nossas Bíblias normalmente, que segue Rodolfo Kittel, que segue o manuscrito de 1008 da era cristã. A Bíblia padrão no Brasil e no mundo inteiro. Mas a Septuaginta, o Pentateuco Samaritano e o Rolo da Caverna de Qumran, eles produziram essa Bíblia aqui, chamada no Brasil de Bíblia Textual, da editora BB Books. É interessante você ter, né? Para saber os acréscimos do texto massorético e ver como é que se colocou isso aí, quais as divergências que tem. Mas por aqui você está vendo que há essa controvérsia. Nós ficamos com o texto massorético, que é o texto padrão nosso, que o Abraão saiu quando o pai dele tinha 145 anos. O pai dele ele saiu nessa época, só que Terá não morreu nessa época. Terá morreu 60 anos depois. Terá morreu aos 205 anos. Abraão tinha 60 anos que ele estava lá em Canaã. E outra coisa que é importante destacar aqui é que no discurso de Estevão ele diz, sai da tua terra e sai da tua casa, né? Como é que dá aqui? Sai da tua terra e da tua parentela. Então, em Urdos da Mesopotâmia, Abraão não daria certo sair de lá. A chamada não poderia ter sido lá, porque não constou que sai da casa do teu pai. A casa do teu pai foi em Harã. O pai dele estava vivo ainda. Por isso que eu vou sair da casa do teu pai. Se tivesse morto, não tinha falado nada, que ele era o herdeiro. Abraão era primogênito. Não falaria isso da casa do teu pai. A chamada em Estevão, 7:2 de Estevão, ele diz aqui, sai da casa da tua terra de Ur, sai da tua parentela. Ele largou para trás o Naor e a Milca, que é a sobrinha dele, que se casaram e tiveram 8 filhos, né? Mas aqui, na chamada de Abraão, do capítulo 12, versículo 1, diz, sai da tua terra, que é Harã, da tua parentela, que é os demais, não era para levar Ló, né? Ló é parente dele, é sobrinho, não era para ter levado Ló. Esse é um dos erros de Abraão, nós vamos falar daqui a pouco. E da casa do teu pai. Então sai da casa, o teu pai está vivo, porque está falando da casa do pai, porque está vivo. Para a terra que eu vou te mostrar. Então, ele não sabia para onde ele ia. Deus é que guiava, era igual o povo do deserto, andando no deserto os 40 anos do Êxodo. Quem dirigia era a nuvem.
Não foi Jétro que dirigiu, nem o Reuel que saiu mostrando eles a parar, não. A nuvem que andava. Quem controlava o GPS era a nuvem. A nuvem saiu, você anda. A nuvem parou, você para. Era assim, podia ficar um dia, 2 dias, uma semana, um mês, 2 meses. No Sinai ela ficou 9 meses. Eles chegaram no Sinai no 3º mês e ficaram lá 9 meses parados ali. O tempo de uma gestação, para parir o tabernáculo, né? Ele sai do Sinai no dia 20 do 2º mês do 2º ano e sai com o tabernáculo prontinho e desmontado e vamos embora. Então, essa aula teve esse objetivo, mostrar que a chamada dele não foi em Ur dos Caldeus. Em Ur dos Caldeus saiu Terá, levando Abrão para ir a Canaã. Terá saiu para ir a Canaã. Penso eu que foi quando ele recebeu a notícia da morte de Noé. Então, Abrão já tinha 60 anos. Ele ficou mais uns 15 anos, penso eu, que ele ficou mais uns 15 anos em Harã com o pai dele. Depois Deus fala com ele, sai da tua terra, da tua parentela, não leva o Ló, que o parente agora é Ló, né? Que o outro parente ficou lá embaixo, na Ur, ficou em Harã, em Ur. Ele está em Harã. E aí diz, sai da meio da casa do teu pai que está vivo, para a terra que eu te vou mostrar. Então não pode ser chamada em Ur dos Caldeus, porque lá quem saiu foi Terá e saiu para ir a Canaã. Aqui ele sai, é Abrão, e ele não sabe para onde vai. Fica na paz, tchau, tchau.